Olá pessoal, tudo bem? Continuaremos nosso estudo sobre o Código Disciplinar do Estado do Ceará, da Polícia Militar do Estado do Ceará, e ainda continuaremos, sobre o estudo das infrações disciplinares, Nós estamos estudando, então, o artigo 13 do Código, que são várias infrações. Nós estamos na bateria, no grupo das infrações graves, tá certo? Por isso que nós prosseguimos aqui no parágrafo 1º, quando diz o seguinte: as transgressões disciplinares compreendem. Na aula passada, nós estudamos até a 25ª transgressão. E agora prosseguimos, então, com a 26ª, dizendo: deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou pelos praticados por subordinados que agirem em cumprimento de sua ordem. Pronto. O militar, nós até já falamos disso, que ele é responsável pelos seus atos. Tá? Aí o militar, ele deixa de assumir a responsabilidade, ou porque ele escondeu no anonimato, ou porque ele determinou ao subordinado que fizesse alguma coisa e deu errado por culpa dele e ele não assume. Por exemplo, você é sargento, você determina ao soldado marciano que pegue a viatura e vá em determinado local. Depois você é chamado a atenção pelo capitão. Você: não, capitão, eu não mandei o marciano ir. Opa, então você deu uma ordem para mim e não está assumindo a responsabilidade sobre isso. Infração disciplinar grave. Aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem legal de autoridade competente ou serviço, ou para que seja retardada, prejudicada ou embaraçada a sua execução. O militar, a disciplina, um dos aspectos da disciplina é o cumprimento de ordens, ao lado do cumprimento de leis, regulamentos, normas. Lembra disso? Muito bem. Olha só, se eu descumprir uma ordem, eu pratico infração disciplinar. Se eu aconselhar a você: não, rapaz, faz isso não, o capitão quer que você faça isso, se eu fosse você não fazia não, não precisa fazer isso não, rapaz. Eu aconselho a você a descumprir uma ordem de autoridade, e eu também estou praticando uma infração disciplinar de natureza grave. Por quê? Porque além de cumprir a ordem, eu também devo contribuir para que outro cumpra. Aqui, essa infração disciplinar pega no sujeito que vai de sentido contrário, ou seja, ele aconselha alguém a não acatar uma determinação de autoridade competente, seja uma autoridade militar ou não. Nesse caso, eu que faço isso, que eu aconselho você a não cumprir uma ordem, pratique infração disciplinar também grave. Dirigir-se, referir-se ou responder a superior de modo desrespeitoso. Claro, senhores, o militarismo é regido pela hierarquia e disciplina. Tá? Um dos aspectos da hierarquia é... A hierarquia não é o escalonamento do menor para o maior. Eu dirijo a você de forma desrespeitosa. Não estou nem aí, sargento, tenente, tal. Para aí, ó, tá? Dirigir-se ou referir-se. Aquele sargento. E aí falo um termo pejorativo. Estou referindo a você com aquele sargento vagabundo, por exemplo, assim. Isso é infração disciplinar grave, tá? Recriminar ato legal de superior ou procurar desconsiderar, ou recriminar, ou seja, senhores, a crítica, tudo bem, existe. Agora, o militarismo tem que ficar muito bem atento por isso, porque uma coisa é criticar, outra coisa é recriminar, desconsiderar, repudiar ato de superior, infração de natureza grave. Desconsiderar ato de superior. O comandante determinou que não pode usar fone de ouvido quando estiver de permanência na guarda. Então, aí você desconsidera essa determinação. Infração disciplinar grave. Ofender, provocar ou desafiar superior, igual ao subordinado hierárquico ou qualquer pessoa, estando ou não de serviço. Ofender, provocar ou desafiar. Não somente o superior, mas o igual, o par. Soldado que desafia soldado. Soldado que provoca. Soldado que ofende outro soldado. É par. Cabo que ofende sargento. Sargento que ofende tenente. Ou
né? Subordinado, você, sargento, ofende o marciano cabo, tá certo? Pratica infração disciplinar grave, tá? Estando ou não em serviço, estando ou não em serviço. Como assim provocar, marciano? Imagina que você é capitão e eu sou subtenente. Provocação é instigar você. Por exemplo, quero ver o oficial que faz eu fazer isso. Quero ver o capitãozinho que faz eu fazer isso. Olha, só estou te provocando. Infração disciplinar grave. Ou faço isso com um subordinado ou com um par. Aqui, par é aquele que está no mesmo nível. Tá? Infração disciplinar grave. Promover ou participar de luta corporal com o superior, igual ao subordinado hierárquico. Aqui, ó, esta transgressão, ela vai além, porque aqui está só na provocação, na ofensa verbal. Aqui já é na via de fato. Né? Você é tenente, eu sou subtenente, você perde o controle e nós saímos em vias de fato. Tá certo? Você provoca agressão em mim. Ora, promover ou participar de luta corporal com superior ou subordinado. Você é capitão, você é superior a mim. Mas esta transgressão é tanto para do inferior para o superior, do superior para o inferior, ou seja, do superior para o subordinado, ou ainda que sejam iguais, tá certo? Promover luta, briga, não pode, tá certo? Ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras ou gestos. Claro, senhores, aquela situação, por exemplo, do sujeito que pega, que leva a presa na viatura, no deslocamento do fórum para o presídio, mantém relação sexual. Pratica infração disciplinar grave. Tá? Por que você está falando isso? Porque já havia acontecer isso aí, tá, pessoal? Desconsiderar ou desrespeitar em público ou pela imprensa os atos ou decisões das autoridades civis ou dos órgãos dos poderes constituídos ou de qualquer de seus representantes. Olha assim, desconsiderar ou desrespeitar. O governador baixou uma portaria, por exemplo, determinando que agora, toda a tropa, num determinado período, deverá, quando de serviço, almoçar em determinado local. Tá certo? Você desconsidera isso e vai para a imprensa, inclusive, e mete o pau. Onde já se viu o governador fazer isso, tal? Não pode, tá certo? Porque você está praticando aí uma infração disciplinar grave. O militar, ele não pode sair por aí, né, como diz o outro, botando a boca no trombone, né? Criticando pela imprensa, criticando através de ato público as autoridades. Tá bom? Os órgãos, não interessa, o executivo, legislativo, judiciário ou a própria instituição militar. Desrespeitar, desconsiderar ou ofender pessoa por palavras, atos ou gestos no atendimento de ocorrência militar ou em outras situações de serviço. Está na ocorrência, trata pessoas com palavras de baixo calão, manda tomar naquele lugar, é verdade, tá certo? Xinga a pessoa, tá? Está fazendo, cala a boca que eu estou fazendo aqui o boletim de ocorrência. E não sei, senhores, isso aqui dá infração disciplinar grave. Evadir-se ou tentar evadir-se de escolta, bem como resistir a ela. Claro, eu sou militar, eu estou preso num presídio militar, por exemplo, estou sendo conduzido para dar depoimento ao fórum. Eu tento fugir. Infração disciplinar grave, além de ser crime militar, tá? Tendo conhecimento de transgressão disciplinar, deixar de apurá-la. Tendo conhecimento de transgressão disciplinar, deixar de apurá-la. Você é comandante. Imagina um exemplo. E você sabe que o marciano, por exemplo, praticou uma infração grave porque ofendeu moralmente, com palavra, uma pessoa no atendimento da ocorrência. Você é o comandante da viatura. Você não tomou as providências. Você prevaricou. Além de crime militar, pratica também transgressão disciplinar grave. Deixar de comunicar ao superior imediato
ou na ausência deste, a qualquer autoridade superior, toda informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço ou de sua marcha, logo que tenha conhecimento. Imagina que você é o seguinte, você é sargento de dia, você é cabo de dia, você é o soldado que está de serviço lá. Toda situação de anormalidade que chegar até você tem que ser repassado para o oficial de dia, tem que ser repassado para o oficial de área, tem que ser repassado para o comandante de companhia ou para quem de direito. Se for omisso, né, não repassar as informações, sobretudo quando perturbar a ordem, imagina que você está sabendo que está rodando por aí no WhatsApp que vão invadir o quartel. E você não informa isso para o seu comandante. Infração disciplinar grave. Omitir, em boletim de ocorrência, relatório ou qualquer documento, dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos. Claro, imagina que você fez uma apreensão de drogas, tá certo? E além da apreensão de drogas, tinha um envelope contendo um HD, tá certo? Imagina que você devolveu esse HD, ou então um envelope contendo dinheiro. Esse envelope sumiu. Você não constou no boletim de ocorrência esses materiais, então foi omisso. Omisso, né? Deixar de fazer. Não constou, não relacionou todos os objetos apreendidos. Infração disciplinar grave. Subtrair, extraviar, danificar ou inutilizar documentos de interesse da administração pública ou de terceiro. Grave também. Como assim? Imagina que você seja escrivão do IPM, tá certo? E extravia, perde o inquérito policial militar. Infração disciplinar grave. Deixar de assumir, orientar ou auxiliar o atendimento de ocorrência, quando esta, por sua natureza ou amplitude, assim o exigir. Deixar de assumir, orientar ou auxiliar o atendimento de ocorrência, quando esta, por sua natureza ou amplitude, assim o exigir. Claro que, né, o militar, ele pode estar na função de execução ou de comando. E às vezes você, mesmo como soldado, pode assumir uma função de comando, desde que esteja eu e você numa ocorrência, e você seja mais antigo do que eu, tá certo? Cabe a você me orientar, tá certo? Se você não faz isso, infração disciplinar grave. Passar a ausente, grave. O que é isso? Isso aqui é o militar que fica ausente do quartel, da instituição, da unidade militar por mais de 24 horas. Por exemplo, teria que apresentar hoje. Não se apresentou, né? Seria se apresentar hoje até 8 horas da manhã. Não se apresentou, amanhã, a partir das 8 horas, você é considerado como ausente. Não confunda ausente com desertor. Desertor é aquele que se ausenta por mais de 8 dias. E o ausente é aquele que se ausenta por mais de 24 horas, mas claro que menos de 8 dias. Por quê? Até 8 dias, porque acima de 8 dias, ele não é somente ausente. Aí já é desertor também. Então, o sujeito, por exemplo, terminou suas férias hoje. Você teria que apresentar hoje. Não se apresentou. Amanhã, a partir de amanhã, você é considerado ausente e já está praticando infração disciplinar grave. Abandonar serviço para o qual tenha sido designado ou recusar a executá-lo na forma determinada. Infração disciplinar grave, abandonar serviço para o qual tenha sido designado. Claro, você foi escalado, imagina que você me escalou para trabalhar numa determinada festa, né, que precisava ali da atuação da polícia. Eu simplesmente fiquei lá até 8 horas e fui para casa. Abandonei o serviço. Além de ser crime militar, abandono de posto, dá também infração disciplinar. Mas, professor, ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. E daí?
Aqui, ó, era punição na área administrativa, né? Por exemplo, aqui é uma situação que vai dar punição na área penal militar, lá na Justiça Militar, e uma punição na área disciplinar, na área administrativa. O que não se pode punir, ninguém pode ser punido pelo mesmo fato, na mesma esfera. Por exemplo, você foi punido administrativamente com 5 dias de prisão, e aí depois, com a mesma falta, com a mesma infração, novo procedimento querendo punir você, ainda que seja por advertência negativa. Já foi punido uma vez na área administrativa por esta falta, não pode mais ser punido. Agora, pode ser punido tanto na área penal, quanto na área administrativa, sem problema. Faltar ao expediente ou ao serviço para o qual esteja nominalmente escalado. Claro, né? Imagina que você faz expediente na sargenteação, que é o local onde faz a escala de serviço, cuida da documentação. Faltou, né? E você não está todo dia, no período das 8 da manhã às 14, é o seu horário de serviço, é o expediente. Faltou, infração disciplinar grave. Imagina que eu fui escalado para trabalhar na viatura 134. Faltei, infração disciplinar grave. Faltar o expediente ou faltar o serviço. Afastar-se quando em atividade militar com veículo automotor, aeronave, embarcação ou a pé da área em que deveria permanecer ou não cumprir roteiro de patrulhamento pré-determinado. Ocorre muito disso aqui, ó. Sai do roteiro, sai do itinerário. Ah, vamos passar ali em casa que está tendo uma festa. Ah, vamos passar lá na casa de um colega. E aí, a sua área de atuação é bairro XYZ. Você sai dali e vai andar 5, 10, 15 quilômetros porque desviou a rota, infração disciplinar grave. Eu estou escalado para trabalhar na viatura na Expoagro. Eu abandono a Expoagro, pego a viatura e vou lá em casa tomar um banho, sem ordem superior, sem nada. Infração disciplinar grave. Por quê? Usou o veículo, ou usou a aeronave, ou usou a embarcação, né? Afastar-se quando em atividade com veículo, automotor, aeronave, embarcação, ou até mesmo a pé. Tinha que ficar ronda ostensiva nesta área. Saiu daqui sem autorização, infração disciplinar grave. Dormir em serviço de policiamento, vigilância ou segurança de pessoas ou instalações, salvo quando autorizado. Senhores, dormir em serviço, militar dormir em serviço, eu estou escalado, chega você de comandante, eu estou lá, ó, roncando, infração disciplinar grave. Ah, mas não aconteceu nada, ninguém entrou no quartel, né? Infração disciplinar grave. Eu estou fazendo segurança do governador, né? Segurança de pessoa, tá? Eu tenho o meu quarto de hora para dormir. Fora do quarto de hora, eu trabalho de 2 horas e durmo 4, ou de acordo com a escala aí do quartel de vocês. Está em serviço, está fazendo segurança de alguma autoridade, alguma pessoa, e dorme. Isso aqui, ó, além de ser muito feio, né, é infração disciplinar de natureza grave. Fazer uso, estar sob ação ou induzir outro ao uso de substância proibida, entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica, ou introduzi-las em local sob administração militar. Não interessa se o cara está de serviço ou não. Fazer uso de substância entorpecente, fazer uso de substância proibida ou aconselhar que alguém faça isso na administração militar, infração disciplinar grave. Ingerir bebida alcoólica quando em serviço ou apresentar-se alcoolizado para prestá-lo. O cara chega bêbado para assumir o serviço, infração disciplinar grave. O cara não chegou bêbado, mas ele ficou bêbado porque nesse dia tinha uma festa dentro do quartel, ele estava de serviço, ele não podia beber. Infelizmente, ele estava de serviço nesse dia, ele não podia beber. Bebeu, infração disciplinar grave. Tá bom? Interessante que isso aqui de serviço, isso aqui não interessa se está de serviço ou não. Tá? Portar
ou possuir arma em desacordo com as normas vigentes. Infração disciplinar grave. Mas, professor, eu não posso portar arma, eu sou policial militar. Claro que pode. Agora, sua arma tem que ter registro. Você não pode andar com uma arma fria, tá certo? Uma arma sem registro, uma arma com numeração raspada. Infração disciplinar grave, além de crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Andar ostensivamente armado em trajes civis, não ser achando de serviço, infração disciplinar grave. Esse aqui é o sujeito que bota o revólver aqui no bolso, ó, né, a pistola, e fica aparecendo o cabo da pistola. E vai lá na conveniência, vai no bar, só para parecer que está armado. Ele não está de serviço. Porque você está de serviço, evidentemente, que faz parte do serviço, você está com a arma ostensiva, no coldre ou a metralhadora, né? Agora, eu, fora de serviço, coloco a pistola aqui atrás e coloco a camisa ainda, né, de forma que apareça. Isso é ficar ostensivamente. Não pode. Não está dizendo que você não pode andar armado. Claro que pode e deve, mesmo fora de serviço, porque o policial, além de ser policial 24 horas por dia, fica esperto, porque a bandidagem fica de olho em você. Vai na padaria, vai armado. Vai na igreja, vai armado. Ué, e daí? Agora, andar com a arma aparecendo, meu irmãozinho, aí é infração disciplinar grave. Disparar arma por imprudência, negligência, imperícia ou desnecessariamente. Senhores, o militar ele tem a instrução para manusear a arma. Disparar arma por descuido, disparar arma sem necessidade é infração disciplinar grave. Eu tenho cliente, inclusive, que disparou, pegou na mão e torou. Foi, inclusive, reformado por causa disso. Não obedecer às regras básicas de segurança ou não ter cautela na guarda de arma própria ou sob sua responsabilidade. Infração disciplinar grave. Eu tive uma situação esta semana em que uma policial, tá, ela foi levar o filho na escola. Olha que ela, antes da escola, ela precisava descer para ir no mercado, me parece. Ela pegou a arma e guardou na mochila do guri. Olha que interessante. E ela veio do mercado, pegou o guri ficou no carro, pegou o carro e levou para a escola. O guri desceu com a mochila e levou a arma dela. Quando o guri chegou lá, que abriu para pegar o caderninho dele, viu a arma. Pegou e mostrou para a professora. A professora ligou para a corregedoria, deu prisão e tudo mais. Além disso, é infração disciplinar grave, porque a arma tem que ser guardada com cuidado. Você não pode. Inclusive, é crime, chamado omissão de cautela, lá do artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2013. Tá? Guarde sua arma com cuidado, no local onde criança não vai ter acesso, tá certo? Porque, olha só, não obedecer às regras básicas de segurança, ou não ter cautela. Cautela é cuidado na guarda de arma própria ou sob sua responsabilidade. A arma é do quartel, mas está com você. Chega, deixa ali no armário, na altura que criança pode pegar. Infração disciplinar grave. Dirigir viatura ou pilotar aeronave ou embarcação policial com imperícia, negligência, imprudência ou sem habilitação legal. Sem comentário, né, pessoal? Você, para pilotar, né, aeronave, embarcação ou viatura, você tem que ter, no mínimo, a habilitação para tal. No mínimo, habilitação para tal. Mesmo tendo habilitação, pode praticar essa infração, professor? Pode. Eu posso ter habilitação, mas ficar dirigindo em zigue-zague, desatencioso. Infração disciplinar grave. Retirar ou tentar retirar de local, sob a administração militar, material, viatura, aeronave, embarcação ou animal, ou mesmo dele servir-se sem ordem dos responsáveis ou proprietário. Os bens, né, são para ser utilizados no serviço. Eu não posso tirar uma viatura do local e pedir para alguém ir buscar meu filho na escola. Infração disciplinar grave. O mesmo se aplica para aeronave, embarcação, animais, no caso de cavalaria.
entrar, sair ou tentar fazê-lo de organização militar com tropa sem prévio conhecimento da autoridade competente, salvo para fim de instrução autorizada pelo comando. Senhores, entrar no quartel, porque olha só, entrar, sair ou tentar fazê-lo de organização militar com tropa. Você... Imagina que você, tenente, tem um grupamento, você saiu da sua unidade para outra e chegou e entrou, sem pedir permissão, com o seu grupamento. Não, para isso, é infração disciplinar grave. Aqui o negócio não é bagunçado, como diz, né, a visão do estatuto, seria isso, do estatuto não, do Código Disciplinar. Tá? Você vai entrar num quartel que não seja a sua unidade, pedir permissão, se apresenta e tudo mais. Tá? Se está lá no quartel fazendo instrução, vai retirar a tropa, pedir permissão e tudo mais. Porque, ó, entrar ou sair. Ou tentar entrar ou tentar sair, sem autorização de organização militar. Frequentar ou fazer parte de sindicatos, associações profissionais, com sindicato, ou de associações cujos estatutos não estejam de conformidade com a lei. Nós sabemos que o militar ele está proibido de participar de sindicato, tá certo? O militar, no máximo que ele pode ter, é uma associação dos militares, desde que atendidos os requisitos legais. Fora disso, infração disciplinar grave, se você, por exemplo, montou um sindicato. Se você, por exemplo, mas eu... Além de ser policial, Marciano, eu sou fazendeiro. E eu participo lá, sou inclusive conselheiro do sindicato dos produtores rurais. Infração disciplinar grave. Divulgar, permitir ou concorrer para divulgação indevida de fato ou documento de interesse da administração pública com classificação sigilosa. Claro, vazar sigilo. Imagina você, eu trabalho no serviço de inteligência. Isso no bar e eu acabo vazando as informações. Ó, divulgar, permitir ou concorrer, auxiliar a divulgação indevida de um acontecimento, de um fato ou de um documento caracterizado como sigiloso, infração disciplinar grave, porque pode colocar em risco, inclusive, a segurança dos próprios militares. Claro, imagina que vai ter uma operação e você está com mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, e você tira a foto e passa no WhatsApp. Infração disciplinar grave, tá? Comparecer ou tomar parte de movimento reivindicatório, no qual os participantes portem qualquer tipo de armamento ou participar de greve. Militar não pode fazer greve. Infração disciplinar grave. Militar, né? Um monte de gente armado, militares armados, participa, faz de uma marcha que vai do quartel até a Casa Civil, onde fica o governador. Não pode. Se você ainda se armado, porque pratica um crime militar chamado motim, revolta, né? Motim ou revolta, se estiver armado, revolta. Não pode. Infração disciplinar grave. Ferir a hierarquia ou a disciplina de modo comprometedor. Ferir a hierarquia ou a disciplina de modo comprometedor para a segurança da sociedade e do Estado. Bom, senhores, sem comentários, né? Desrespeito à hierarquia e à disciplina, infração disciplinar grave. E aí, senhores, duas questões sobre essa aula de hoje. Ó, caiu aí na Polícia Militar do Ceará em 2012. Tendo como referência a Lei 13.407 do Estado do Ceará, julgue os itens subsequentes relativos à transgressão disciplinar militar, para dizer se é verdadeiro ou falso. Ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras ou gestos é considerado transgressão disciplinar média. Falso, transgressão disciplinar grave. Ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras ou gestos. Lembra que eu falei para você do militar que, levando a presa do fórum para o presídio, manteve relação sexual? Infração natureza grave, não média, falso, então.
Nos casos de transgressão disciplinar, ou de crime propriamente militar, o militar só poderá ser preso por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Nos casos de transgressão disciplinar ou de crime propriamente militar. Está dizendo que o militar só pode ser preso se tiver ordem do juiz. Falso. Infração disciplinar militar não precisa ter ordem do juiz para dar prisão. Por exemplo, eu respondi um procedimento e levei 30 dias de cadeia, 30 dias de prisão. O juiz não quer nem saber disso, meus irmãos. Isso é uma infração disciplinar. Não precisa de ordem judicial. Também não precisa de ordem judicial a prisão nos casos de crime propriamente militar. Por exemplo, deserção. Então, falsa, porque não precisa de ordem judicial. Ok, senhores? Satisfação, forte abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula.